Olá a todos, chamo-me Maria João de Almeida e sou a consultora de vinhos do Lidl. Hoje, no Conversa de Barrica Cheia, vamos falar sobre um dia muito especial para todos nós, o Dia da Mãe. Ora viva, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um novo podcast. Você que tem a frequência de nos ouvir enquanto faz o seu exercício, aperta o passo dessa corrida aí, porque hoje abra o seu sorriso também, porque hoje o assunto é para falar das nossas queridas mães. Mãe só tem uma. Então vamos lá. É verdade. Olha, Pedro, há muitas pessoas que me dizem, me perguntam se as mulheres têm um paladar diferente dos homens. Achas que isso é verdade? Olha, eu acho que isso é verdade. Boa pergunta. Na questão também de sommelier, existem muitos elogios que o nariz feminino tenha mais nuances, que vocês consigam sentir mais aromas, mas isso também eu acho que é uma questão de treino. Sem dúvida. Sempre quando vamos a uma floricultura, a cheirar, seja flores, né? Quando vamos a uma feira, a um mercado, cheirar essas frutas e tudo mais. Aliás, isso tem tudo a ver com o que era a vida das mulheres no passado, não é? Era elas que tomavam conta da casa, eram elas que estavam na cozinha, eram elas que estavam despertas para todos os aromas e sabores. O homem saía para trabalhar, hoje em dia a coisa é diferente. Muito diferente, muito diferente. Mas a verdade é que havia um contacto maior com esses aromas, com esses sabores. E eu penso que as mulheres, se calhar, são um bocadinho de mais pormenor. Percebes? Gostam de cheirar tudo, gostam de apalpar tudo, gostam... não sei, achas que é por aí ou não? Pode ser até a questão de perfumes também. Eu, desde que comecei a ser sommelier e tal, eu evito até muitas vezes usar perfumes. Eu tenho perfume lá em casa que está há mais de 2, 3 anos no vidro. É verdade. Especialmente porque isso pode me atrapalhar na hora de uma prova. Então, aproveito também para falar. Se você está indo numa prova de vinhos ou vai visitar um produtor, por favor, não use perfume, porque isso realmente pode interferir quando você está querendo ali puxar um aroma de um copo de vinho e aí chega alguém ali com aquele perfume exuberante, floral, doce, cítrico. Meu Deus do céu, já aconteceu comigo e eu não fiquei nada feliz. Já que estás a falar nisso, aproveito também para falar do paladar. Quando uma pessoa vai fazer uma prova de vinhos, convém não saturar o paladar com sabores muito fortes pela manhã. Por exemplo, fumos de laranja, cafés fortes, não. Deve-se tomar um chazinho, uma torrada com manteiga e pouco mais, que é para não cansar o paladar, não é? Exato. Antes de uma prova de vinhos, ou até se, por exemplo, nós profissionalmente vamos provar para uma revista, que temos ali realmente dar nota, mais ou menos meia hora, 45 minutos antes, neutralizar esse paladar, beber muita água, não atrapalhar ele seja ao fumar cigarros, escovar os dentes, porque tem muito mentol nas pastas de dente, isso aí pode realmente... Estragam os mal, tem que ser meia hora depois, quando tu acabas a prova. Portanto, estás a falar os dentes, exato. E eu estou a falar depois. Portanto, antes não se deve fazer porque é muito intenso, mas depois também é complicado porque o flúor em contato com a acidez do vinho também estraga os malte, fica já a saber. Epa, e muito importante. É preciso ir mais vezes ao dentista. Não, aí então, outra forma também de neutralizar é comer um pedaço de pão, um miolo de pão, ou uma manteiga, bolachinha de água e sal. Exato. Então isso aí realmente neutraliza o paladar, se a gente vai querer focar em saber esses sabores, essas nuances do vinho. Bom, mas voltando às mulheres, que era o que nós estávamos a falar. Vamos embora. Realmente, os tempos evoluíram, hoje as mulheres, antigamente tu não encontravas mulheres no mundo do vinho, até era uma coisa mal vista, não é? E de repente, com a revolução vitivinícola e com o aumento da qualidade do vinho, cada vez mais mulheres começaram a aparecer no mundo do vinho. Eu recordo-me, por exemplo, da década de 90, quando comecei a aparecer em eventos com vinho, era eu e os homens barbudos com um ar muito sério. O teu não é um ar sério, és barbudo, mas não és sério. Não, é verdade, é verdade. Eu acho um destaque incrível. Inclusive, eu me lembro no ano passado, no Dia Internacional da Mulher, quando eu trabalhava no restaurante Alma, a gente fez uma degustação, o wine pairing, o menu de vinhos
eu escolhi somente produtoras mulheres para fazer a harmonização do menu Fantástico. completo. E fazia questão de falar isso para os clientes, olha, estamos aqui em homenagem às mulheres, só produtoras mulheres. Ah, pô, mulheres também produzem vinho? Claro, né? Como é que ainda é possível existir esses pensamentos? Claro, e hoje em dia há produtoras, há enólogas, há mais jornalistas também. Exato. É muito interessante ver como este mundo se abriu para as mulheres. Recentemente, agora na premiação da revista de vinhos, a produtora do ano foi a Suzana Esteban. Muito bem, muito bem, muito bem. É realmente interessante ver como esta área evoluiu e como as mulheres estão a fazer um bom trabalho, não é? Não é só a Susana, que conhecemos todos muito bem. Suzana, Filipa Pato, Sandra Sandra Tavares, Tavares. imensas mulheres muito firmes. E sommeliers, fantásticos Sommeliers sommeliers, também, que hoje em muitas dia... amigas sommeliers. Ó, um beijo para todas vocês, muito queridas. Não, sem dúvida. Realmente esta sensibilidade da mulher está absolutamente, enfim, evidente nas profissões que todas nós exercemos, até inclusivamente empresárias dedicadas com wine bars, garrafeiras, enfim, já existe muita mulher por aí a mostrar um bom serviço. E as nossas mães, que são mulheres muito especiais, acho que merecem sempre também. Tudo de melhor, sempre. Mamita linda. Além dos Beijo para você, beijinhos, te dos amo. abraços, neste dia, dos presentinhos que possamos dar, Exato. sem dúvida que um bom vinho para a refeição é essencial. E eu gostava de saber como é que é a tua mãe. Quero conhecer um bocadinho a tua mãe, eu não a conheço, portanto, fala-me um bocadinho. Olha, E diz-me o tipo de vinho é que ela gosta. apesar de... Bom, a minha mãe é a melhor de todas, né? Então... Eu não sei, eu não sei. Desculpem a mãe de vocês, mas a minha é a melhor do mundo. Ela é mineira de Minas Gerais, do Brasil, e Minas Gerais tem muito bem conhecido pela uma boa culinária. Então a minha mãe também é uma cozinheira de mão cheia, seja do salgado, seja do doce, excelente. Então mesa sempre muito farta. Tipo, ô meu filho, come mais um pouquinho, né? Então, tipo, eu tive uma adolescência ali que era muito bem nutrido, tá ver? Então mesa farta. Daí também a minha curiosidade despertou o meu vinho. A minha curiosidade pelo meu vinho, vinda pelo meu pai, foi exatamente essa partilha, essa mesa farta e tal, não sei o quê. Então, excelentes momentos em família trazidos pela minha mãe, meu pai também, família, né? Mas impossível não pensar em família, não pensar na minha mamita linda. Olha, e que tipo de vinhos é que ela gosta? Explica-me. Olha, a mamãe, ela não costuma beber muito. Ela não é, tipo assim, na passagem de ano, ela gosta de beber um flute de champanhe. Mas agora já sei de onde é que tu vais buscar. Também, Foste também. regado a champanhe. Esse bom gosto, né, é de família. Mas ela tende a gostar, ela ama vinho do Porto, né? Então, da última vez que ela esteve aqui em Portugal, ela, olha, eu quero o meu Porto Town, já comprou o meu Porto Town e tal, não sei o quê, porque ela também é muito doceira, gosta de fazer bolo, gosta de fazer doce. Por isso é que ela gosta então, do aí vinho um do vinho Porto. do Porto ali para acompanhar essas doçuras, esse toque de doçura, cai sempre muito bem, né? Olha, sabes que em Portugal, e enfim, penso que também no resto do mundo, e a evolução acho que foi um bocadinho mais depressa nos países do que nos outros, mas antigamente dizia-se que as mulheres gostavam era de brancos e rosés, vinhos mais fáceis. E que os tintos era para homens de barba rija, lá está. Exato. O que é que tu achas? Está completamente diferente, obviamente, mas quero-te ouvir falar sobre isso. Não, eu acho isso aí é um pensamento antiquado, né? Claro. Porque, mas ainda existe, Pedro, ainda existe. É existe, incrível, não, mas existe. Já vieram para mim também uma certa vez no restaurante, era um casal, e aí eu trouxe um vinho, e aí o senhor falou assim, não, traga um vinho mais adamado, um vinho mais para dama aqui, não sei o que. O senhor, então desenvolva mais. O que seria um vinho mais adamado, né? Tipo, que coisa é essa? Tipo, mas enfim, aí chegamos num consenso, era um vinho branco assim, tá assim assado. Mas e depois beberam um tinto, ou seja, tem tantos perfis diferentes e todo mundo tem, na hora de degustar, todo mundo tem a sua memória olfativa, degustativa. Então, às vezes, o vinho que eu posso gostar muito, você pode não gostar, e todo mundo tem o direito a essa opção. Então, por mais que seja, tem mulheres que gostam de beber vinhos tintos extremamente encorpados. Exatamente, aliás, até como há vinhos brancos que são suaves e outros bastante encorpados e até... Exato.
vinho para cada bem momento. complexos. Né? Vinho para cada momento, mais Aliás, uma vez. olha, estamos aqui a beber este Porco Preto, que é um vinho super simples, que é também um vinho que só se pode encontrar nas lojas do Lidl, que é o Porco Preto. É da região do Alentejo, é um tinto bem suave, é um tinto do Alentejo, do Grupo Parras, feito exclusivamente para nós. E realmente é muito agradável, é suave e Olha, também serve para homens e para mulheres, porque às vezes há homens que também não gostam de vinhos muito fortes, não é? Olha, eu gostei muito da cor deste vinho. Olha, a gente vê aqui que é um vermelho uma bela rubi, cor. bastante intenso. Eu estou colocando aqui esse papel em branco para vocês verem no vídeo mais o destaque dessa cor. Esse é um vinho composto com 3 castas diferentes. Exato. Estamos falando aqui de Syrah, Aragonês e Trincadeira. Aromaticamente vamos ter bastante frutos vermelhos ali, um toque também, um frutozinho preto. Inclusive também ao abanar aqui o copo, o oxigênio entra e traz essas nuances aqui para o nosso nariz e assim a gente consegue descrevê-lo melhor. Inclusive já estamos aqui quase na metade do programa e até agora não teve nenhum brinde, Mandy. Ai, então, o brinde por favor, que ele tanto gosta. brinde aqui a todas as mamães do mundo, quem tem mãe, quem é mãe. E a minha que também está lá em casa e já deve estar a falar, então porquê que ela ainda não falou de mim? A minha mãe, eu estou a brincar porque é uma pessoa super discreta, mas é uma super mãe como a tua, portanto a minha também é a melhor. Sorry. Maravilha. A melhor de Portugal é a melhor do Brasil, então a gente não discute. Está bem, entramos num bom consenso. Mas olha, nós estamos a falar esta conversa toda, que as mulheres antigamente gostavam dos brancos e os rosés, tantas vezes que se dizia que os rosés era só para as mulheres, mas na verdade hoje em dia também há rosés super complexos, não é? São vinhos que também podem ser muito sérios e com uma boa acidez, muito elegantes e interessantes. Mas, por exemplo, contra mim falo, não é? Que falámos nisso, mas a minha mãe gosta mais de vinhos suaves. Nunca foi uma pessoa de vinhos complexos. Eu vou-te explicar. A minha mãe nunca perdeu muito tempo na cozinha, cozinha bem, mas nunca perdeu muito tempo na cozinha. A minha mãe sempre foi uma pessoa da cultura, trabalhou mais de 20 anos na área da cultura e é uma pessoa que gosta muito de ir a eventos, de ler livros, de sair. A minha mãe, com 90 anos hoje em dia, é um case study, tem uma vida completamente lúdica e didática e no meio disto tudo gosta também de beber o seu bom vinho. Mas nunca um vinho que agrida, nunca um vinho com uma grande complexidade, nem que seja muito difícil. E curiosamente ela já tirou vários cursos comigo e com outras pessoas e continua a gostar deste tipo de vinhos. Portanto, é mesmo uma coisa do corpo dela, do organismo dela. E ela gosta muito de... Em que momentos que ela costuma consumir o vinho? É sempre a comida? Todos os dias. Fim de tarde, ali, um copinho? Bebe um copo de vinho, principalmente ao jantar. Sempre que vai à minha casa jantar, bebe o seu vinho. Em casa também bebe o seu vinho, com as amigas, também nos eventos, nos almoços, nos jantares. O que é curioso, porque antigamente a minha mãe não sabia o que era vinho. Ela não foi educada para gostar de vinho. E com estas tendências e o vinho a crescer em qualidade, ela passou de estar a temperar vinhos com vinho de segunda ou terceira categoria, que existia muito no passado e hoje em dia já o cenário é diferente. Mas a verdade é que temperava só vinhos, bifes com os vinhos. A comida, não, o tempero, especiaria, isso aqui, jogava, se deitava, deixava marinar. Exato, ela deixou de marinar os bifes com os vinhos, não é? Portanto, e começou a realmente tirar alguns cursos, começou a interessar-se pelo tema e a beber em convívio com as outras pessoas. Portanto, hoje em dia ela é uma excelente apreciadora de vinhos, gosta de bebericar e de apreciar vinhos de qualidade. É muito engraçado que às vezes estamos a jantar lá em casa e eu trago um vinho que não é tão ao gosto dela como outros, não é? Porque ela própria também tem as suas preferências. Ela gosta muito da região do Dão também, muito bom. Mas também gosta do Alentejo, gosta da Península de Setúbal, gosta de vinhos suaves. Ela gosta de brancos e tintos, especialmente brancos. E pronto, e é isso que eu tento lhe dar.
está cada vez muito criticado. Faves, quando você diz suave, você diz o quê? Que ele é mais frutado aromaticamente, sem muita barrica, Sim. mais fáceis em beber. Sim, o que quer dizer que ela gosta de vinhos fáceis, mas nem por isso deixam de ter qualidade, Claro. porque ela não gosta de demasiado frutados. Ela às vezes, quando são demasiado frutados, ela diz, não, eu não gosto tanto deste vinho como aquele que trouxeste no outro dia, que tinha um bocadinho de maior acidez. É muito interessante ver isso, ou seja, ela gosta de crescer nos vinhos, mas não pode ser assim uma coisa que agrida muito o paladar, que seja muito intensa. Até porque a minha mãe é assim, pequenina, magrinha e é toda elegante. Olha, e mais uma vez, recapitulando o que já dissemos nos episódios anteriores, não vamos confundir quando falamos que um vinho é frutado com doçura, frutado aromaticamente. Ele vai ter aqui aromas de frutos vermelhos do bosque, silvestres, morango, cereja, etc. Isso aí é um vinho frutado. Um vinho doce, ele vai ter açúcar. A acidez é que nos traz o frescor, que faz a gente salivar e renova o palato. Sem dúvida. Relativamente também aos vinhos, há uma coisa muito curiosa que eu não sei se também te perguntam e que tem a ver com a cor do vinho. Um vinho branco ou tinto, às vezes tem cores mais carregadas e outras mais suaves. Sim. E as pessoas perguntam, mas isso tem a ver com o quê? Tem a ver com as castas? Tem a ver com o quê? E eu digo sempre, não é só com as castas, tem a ver com a vinificação e também pode ter a ver com o envelhecimento. Também. Não é verdade? Olha, um básico. Vinhos tintos, com envelhecimento, eles perdem cor. Vinhos brancos, com envelhecimento, eles ganham cor. Né? Então, a cor, ela provém da pele da uva, no caso de uma uva tinta, quando vai fazer a fermentação em contato com a pele das uvas, a maceração pelicular, a pelezinha das uvas, e ao remexer o mosto, o vinho, a gente vai extrair mais cor. No caso dos brancos, elas são esmagadas e fermenta-se o líquido. Ela não tem. Quando é laranja, o laranja é um vinho branco também, que faz fermentação com película, então por isso que ele fica com essa cor laranja, âmbar, dourada. Mas aí um vinho branco, aí depende de cada tipo de uva que costuma ser. Tem uvas que são bem branquinhas, quase como água, né, translúcidas, tem outras que são mais douradas. E ao longo desse envelhecimento vão se ganhando essas... Então, daí que a gente tem todo esse espectro de gama de cores, né, esse gradiente de cores diferentes. Falas de perda, mas na verdade às vezes já tem uma transformação. Por exemplo, os vinhos tintos, quando são jovens, têm uma cor vermelha, violácea, não é? Quase roxa, né? Exatamente, quase roxa, carregada, e à medida que envelhecem, ficam acastanhados, não é? Que é o poder da oxidação. E com os vinhos brancos também acontece muito, não é? Que passam de amarelo carregado, limão, mais suave ou menos suave, para laranja. Dourado, ou laranja. Também ficam às vezes acastanhados, quando vinagram também ficam acastanhados. Exato. Um bom exemplo sobre nuances de cores também são os vinhos do Porto. O Porto Vintage novo vai ser roxo opaco. Óbvio. Aí depois você pega, por exemplo, um Porto Tawny 40 anos, a gente vê que ele tem aquela cor caramelo, né? Aquela cor laranjinha, isso devido a essa oxigenação ao longo dos anos de envelhecimento. Né? Então a gente vê essas mudanças. E a própria madeira, não te esqueças que também influencia na cor do vinho, não é? Sim, a madeira, por mais que a gente tenha ali, seja a barrica, cor. temos barricas, temos os tanques, os tonéis, mas a madeira, seja ela nova, ela vai dar umas nuances. Notas de madeira, a gente tem as notas de torrefação, as notas tostadas da madeira, vão conferir notas como café, caramelo, chocolate, etc. Mas a gente tem muitas vezes madeira que é neutra, que não tem tosta, então vai só dar uma cremosidade ao vinho, mas toda a madeira ela vai permitir uma microoxigenação devido à porosidade contida, de preferência no carvalho, que é a madeira mais utilizada. Tem gente que usa já acácia, tem outros tipos de madeira, mas comumente, na grande maioria, é de carvalho. Exato. Pedro, há outro tema também que as pessoas que não percebem nada de vinho nos perguntam muito,
que é a questão dos aromas. Eu lembro-me com graça, em algumas das minhas formações, as pessoas perguntarem, quando eu falava de aromas, por exemplo, de amoras, de morangos, as pessoas diziam, mas colocam-se morangos e framboesas e Essências, né? amoras, e há alguma essência dentro do vinho? E eu dizia, não, realmente os aromas do vinho têm a ver com outras situações. Queres explicar? Então, claro, muito boa colocação. Vamos voltar então ao colégio, vamos voltar ali às aulas de química. Quando a gente tem a fermentação, aquilo ali é um processo químico. As moléculas estão se integrando, estão mudando. E nisso são liberados os compostos aromáticos que são similares aos contidos nessas diversas frutas. Então, existem várias uvas que têm características que vão dar aromas, por exemplo, de frutas brancas, frutas tropicais, frutas brancas, estou falando de maçã verde, maçã amarela, maçã vermelha, frutos tropicais, pode ser banana, papaya, e não necessariamente você vai colocar absolutamente nada lá. É o processo natural dessa fermentação que vai liberar esse composto aromático. Das castas, cada casta também tem uma características diferentes, aromas diferentes, e isso lá está, com a fermentação acaba por potenciar. É muito interessante porque quando os especialistas começaram a estudar os vinhos, foi um grande estudioso, foi o pai da enologia moderna, que foi o Émile Penot, que fez essa categorização. Categorização, não estava a sair, de aromas, e depois mais tarde a Anne Noble fez aquela roda dos aromas que tão bem conhecemos, com mais de 300 ou 400 aromas do vinho. Classificados por famílias, porque muitas vezes, como sommelier, só se é algo de filme, né? Que a pessoa vai lá, pega o copo e já sai descrevendo tudo. Não, a gente vai por partes. A roda de aromas, ela é dividida por diferentes famílias. A gente vai ter família das frutas, as famílias frutos vermelhos e pretos para os vinhos tintos, frutas brancas, cítricas, tropicais para os brancos. Aí temos a questão da tosta, que a gente vai ter na barrica, ou seja, aromas de caramelo, baunilha, café, aromas minerais. O que são aromas minerais? Quando um vinho é vulcânico, por exemplo, a gente vai ter um toque de enxofre ou o fósforo apagado, quando a gente risca o fósforo e sai aquela fumacinha. Então, isso aí vai ser um toque de enxofre, pólvora, toques florais, frutos secos, amêndoas, nozes, etc. Então, tudo quando a gente vai focar, a gente pega, abana o copo, olha, agora eu vou focar aqui a mente em procurar fruta. Olha, ok, encontrei essa. Agora a gente vai dividindo as famílias e também a gente, com essas nuances de aromas, a gente consegue analisar o quão antigo a evolução desse vinho, porque quando, por exemplo, a gente tem um aroma primário, fruta, né? E os secundários são os aromas ali pós-fermentativos ou também de barrica, baunilha, etc. Os terciários são os de evolução de envelhecimento. Está difícil aqui hoje. De envelhecimento. Então, digamos, uma fruta vermelha juntamente com baunilha, ao longo do tempo ela se funde e vai criar um aroma de compota, geleia. Então a gente sabe assim, opa, esse vinho aqui já se integrou bastante. Olha, está com bastante tempo de garrafa já estou com umas notas aqui terciárias dessa certa evolução. Às vezes é difícil para as pessoas perceberem, até porque é preciso treino, mais do que tentar perceber. Eu digo nos cursos, quando as pessoas tiram estes cursos de formação, mais do que aprender a teoria, é treinar, não é, Pedro? Exato. Inclusive, por falar em mamães, tem uma coisa que eu costumo fazer profissionalmente, e bom, já virou parte, é fazer isso aqui. Quando eu vou pegar aqui o copo e colocar o vinho na boca e eu vou ingerir um pouco de ar. Minha mãe odeia isso. Eu falo assim, meu filho, para! Minha mãe não cospe, eu vou te explicar, ela não cospe. Esse barulho é o seguinte, temos aqui a minha língua, o ar, ele vai entrar, eu tô com vinho na boca, o ar entra pela boca como se fosse ali bem subtil. O ar, ele vai bater na minha língua e
cada bolinha que vai tocar na minha língua vai me trazer um aroma, um sabor. Então eu vou potencializar os sabores que eu tenho ali na boca. Então quando eu quero analisar, estou numa prova cega, eu preciso sacar esses sabores, esse oxigênio vai me ajudar a identificar. E especialmente depois de engolir o vinho, o chamado retrogosto, que é quando você exala, você vai buscar. Porque o nosso nariz ele é conectado, a nossa nasal é conectada aqui ao final do palato, a retronasal. Então, ao você degustar, você sente aí, já aconteceu de pegar um vinho, olha, o nariz dele está diferente na boca. Já degustá-lo, ele fica diferente. Ou se não, quando a gente degusta, fala assim, os aromas que eu senti no nariz confirmam-se no meu palato. Né? Então, aí que a gente vai, com muito treino, ali limando e afiando aqui o nosso machado para ficar aqui, cortar a análise. Pedro, algo também que tu falaste e que também é importante ao nível dos aromas secundários, tem a ver com a barrica, e também a barrica aqui, explicando um bocadinho melhor, também dá os seus aromas e transforma o paladar em situações diferentes. Por exemplo, o carvalho francês costuma ser mais seco, dar uma maior secura, e, por exemplo, o carvalho americano é mais abaunilhado, o carvalho húngaro também é um bocadinho mais envolvente, mas tudo depende também do tratamento que as barricas têm, e da porosidade que a madeira tem e da tosta. Tudo isto influencia os aromas e o paladar. Eu fui um dia numa prova e teve um excelente produtor que me explicou a diferença de barricas como o seguinte: todas as barricas são diferentes, assim como a gente vai numa fábrica de camisas. Então, a gente tem camisa de manga comprida, a gente tem camisa que tem um bolso aqui, tem 2 bolsos, tem de botão, sem botão. Então, você tem todas essas opções aí para poder melhor moldar e vinificar o vinho. Mas, muito bem, por falar em aromas, eu quero falar da minha mãe, que é muito cheirosa, e vamos aqui voltar aqui ao Dia da Mãe. Muito bem, e eu quero saber o que é que tu vais oferecer à tua mãe hoje. Tanta conversa, então tanta conversa. agora chegou o desafio. Vamos desafiar aqui o que eu daria para minha mãe agora. Um momento desafio! Temos aqui os nossos presentes, as nossas ofertas aqui. Para minha mamita linda, eu escolhi aqui um Porto Tawny 10 anos, tal e qual eu falei que ela gosta aqui do algo mais doce, para acompanhar ali no Dia da Mãe, seja o almoço, na parte dos doces. Antes dessa preparação do almoço, eu recomendo mais uma vez, o Porto, ele deve ser bebido ali levemente fresco, na temperatura do seu frigorífico, da sua geladeira, porque como ele tem um alto nível de álcool, ele tem 20% de álcool, quando ele fica um pouquinho mais fresco, ele vai ficar um pouquinho mais redondinho, fácil de beber. Então esse aqui vai ser ideal ali para uma sobremesa. Mamãe, eu te peço para você fazer suas rabanadas aqui para a gente acompanhar com esse Porto Tawny 10 aí e coloca água no feijão que eu tô chegando já já. Olha, Mary, o que você traz aí? Tu desculpa lá, para a lei do almoço, o que é que vais fazer? A tua pobre da mãe é o Dia da Mãe e ela é que vai fazer o almoço. O que é que lhe vais... Bom, não, a gente, se calhar, a gente sempre sai para comer. No Dia da Mãe ela não cozinha, né? A gente sai para comer e tal, mas depois volta para casa e vai ter aquele lanchinho da tarde. Inclusive, olha, falando de temperatura, aliás, sai para comer, deixa isso aqui na geladeira, no frigorífico, não sei, quando eu voltar em casa, chega e adoça mais a boca aqui. Bom plano. Se tem uma coisa que eu fico passado, é quando eu vou em algum lugar, algum café, aí tá lá o vinho do Porto em cima da máquina de café do expresso, levando aquele vaporzão ali, deixando ele ali, ó, uma porcaria. Então, poxa, trate bem do seu vinho do Porto, pelo amor de Deus. Mas, MJ, o que você vai levar aí para a senhora, sua mãe? Olha, como nós falámos já no outro dia do Torre de Ferro, que é um vinho que eu gosto muito, tanto seja ele rosé, branco ou tinto, eu desta vez escolhi um vinho frutado, mas com uma boa acidez, que é este
vidigueira seleção que o Lidl tem em exclusividade nas suas lojas e que é feito pela adega da vidigueira. A vidigueira, como tu sabes, tem ali um microclima muito específico, com alguma frescura portanto, faz vinhos muitíssimo bons. Obviamente a castarrinha, que é a Antão Vaz, está presente neste vinho. Tem também o perrum e tem também a arinto, que é uma casta que lhe vai dar ali aquela força e a acidez. Portanto, é um vinho muito equilibrado. Nós estamos a falar de um vinho super power, não é? Mas é um vinho muito correto, muito interessante para a sua gama de preço e eu sei que a minha mãe vai adorar. Então, o que é que eu vou fazer neste dia especial? Eu vou agarrar na minha mãe e vou com ela ao cinema, porque ela adora ir ao cinema, ainda à moda antiga. Eu sei que nós podemos ver nas plataformas de Netflix e no YouTube e essas coisas todas, mas na verdade a minha mãe ainda gosta de ir ao cinema. Ela é fã das pipocas? Não. Ela vai, o que eu te digo é que vou ao cinema com ela e depois, quando chegar a casa, vamos beber e continuar a conversa para continuar a festejar um bom Dia da Mãe. Portanto, eu acho que ela vai ficar muito satisfeita. É um vinho muito simpático e feito por gente boa do Alentejo, que conheço também muitíssimo bom e que faz este magnífico trabalho para o Lidl. Maravilha das maravilhas. Saúde, mais uma vez, a todas as mamães que estão aí. Todas as mães merecem tudo. E agora que já mimámos as nossas mães, estamos prontos para terminar o programa, porque tudo o que é bom chega ao fim. E espero que nos acompanhem no nosso próximo Conversa de Barricas Cheias, onde de certeza vamos ter uma conversa igualmente interessante. Exato, olha, chegamos ao fim aqui de mais um episódio. Olha, tal e qual eu falei lá no começo, você que deu aquela corrida enquanto nos ouvia, espero que tenha sido uma boa companhia aí para o seu exercício e esperamos vocês aí para o próximo episódio em todas as plataformas e streaming e também no vídeo do YouTube, canal do Lidl Portugal. Ele diz sempre isto melhor que eu, sempre, Pedro, sempre. Obrigada, Pedro. Já tá intrasanguíneo. Tchau. Saúde! Viva as mães! Viva as mães!